Então, retomando os trabalhos, então passa a palavra ao defensor para a sua manifestação. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, hoje, na qualidade de juiz presidente desta sessão de julgamento, como sempre faço todas as vezes que vou iniciar os trabalhos aqui na tribuna, gostaria de os saudar, cumprimentar. Sempre digo que a magistratura do Estado do Paraná está sempre muito bem representada na pessoa de Vossa Excelência, que é um juiz íntegro, um juiz acessível, um juiz justo e imparcial, que respeita o trabalho tanto da defesa quanto do Ministério Público e conduz os trabalhos de maneira como deve ser feito, doutor Paulo. Então, receba meus cumprimentos, fica aqui a público a minha admiração por Vossa Excelência, minhas saudações. Excelentíssimo senhor, promotor de justiça, doutor Vitor Hugo, também receba meus cumprimentos, minhas saudações. Antes mesmo de iniciar os trabalhos, eu estava dizendo para a doutora Emiliana que hoje a gente vai ter jogo duro pela frente. Vossa Excelência é um promotor respeitoso, que defende seus pontos de vista de maneira íntegra, sempre com lealdade, sempre com respeito à defesa, por isso receba meus cumprimentos, minhas saudações. Assim como falei para o doutor Paulo, o senhor também, o Ministério Público do Estado do Paraná, está muito bem representado na pessoa de Vossa Excelência. Meus cumprimentos. Servente Cláudio da Justiça, gostaria de cumprimentar e saudar a pessoa de hoje do João. Os senhores desempenham um papel crucial na prestação jurisdicional. Receba minhas saudações, meus cumprimentos, João, estendendo isso a todos os serventuários desta primeira vara, para o plenário do Tribunal do Júri, e sempre com muito respeito, com muita cautela e muita prontidão, atende os anseios de toda a advocacia. Sou testemunha viva disso. Aos oficiais de justiça, cumprimento na pessoa do Odinho e da oficial Michele. O trabalho dos senhores também são de extrema importância, não é fácil. É um trabalho de corre para lá, corre para cá, procura um, procura outro, acha, não acha, volta. Também, sem sombra de dúvida, sem trabalho dos oficiais de justiça, nada disso aqui estaria ocorrendo. A doutora Emiliana, João Pedro, que hoje me ombreiam na banca de defesa, também meus cumprimentos. A doutora Emiliana é minha prima, prima irmã, vamos criar juntos. Se formou junto comigo e hoje, em alguns trabalhos, a gente atua em conjunto. Eu gostaria de deixar público meus agradecimentos pelo estudo do caso que preparou, que com certeza contribuiu muito para que esse causílio chegasse aqui e realizasse uma defesa efetiva. Também ao João Pedro, que é filho da Emiliana, quem eu vi crescer na barriga, no ventre, João? E hoje, menino exemplar, menino que participa da igreja, da fé cristã, com muito afinco, acólito lá da nossa paróquia e também está no segundo ano de direito, está aqui não só contribuindo com os trabalhos, mas buscando
conhecimento. Então, minhas saudações. A plateia que nos abrilhantam, que legitimam a realização dessa sessão de julgamento, especialmente familiares do Lucas, a mãe aqui presente, a Edneia, também recebo meus cumprimentos. Ao Lucas, também quero cumprimentá-lo, Lucas, saudar com um aperto de mão. Sempre que eu atuo de forma nativa, eu digo uma coisa. A primeira é, eu não faço distinção entre cliente dativo e cliente que me contrata. O empenho é o meu. E a segunda é dizer que eu não sei se o senhor confia em mim hoje, é a primeira vez que nós estamos nos vendo pessoalmente, embora tenhamos nos conversado mediante o WhatsApp, mediante o telefone, mas, por alguma razão, Deus colocou os nossos caminhos para se cruzarem e eu pudesse realizar a sua defesa. Então, tenha certeza absoluta que, independente do resultado desse júri, independente do julgamento, não vai faltar empenho do seu advogado para que a justiça efetivamente seja feita. Aos senhores jurados, não por acaso, deixei para cumprimentar os senhores por último. Não por acaso, deixo para cumprimentá-los por último. Os senhores, hoje, são as pessoas mais importantes dessa sessão. Por quê? Hoje os senhores são juízes. Não juízes togados, como o Dr. Paulo, mas juízes da causa. Juízes de fato. O Tribunal do Júri é, com toda a sua particularidade, uma instituição centenária, e para mim é uma das coisas mais belas do direito brasileiro, é o Tribunal do Júri. Ele pinça da sociedade pessoas íntegras, pessoas que seguem os bons costumes, que seguem as leis, que seguem a boa ética, a boa moral. Em alguns lugares, para os senhores terem uma ideia, antes da pessoa integrar aquela lista de jurados que é feito no início de cada ano, em alguns lugares pesquisa-se até se a pessoa tem muita multa de trânsito ou não. Então, os senhores hoje representam a sociedade londrinense no que se há de mais pleno, de mais íntegro e de mais honesto. E ao mesmo tempo em que o Tribunal do Júri traz os senhores para dentro desse plenário, deposita sobre os vossos ombros, a responsabilidade gigante de julgar o semelhante, de julgar o cidadão, de julgar o destino de uma vida, de uma família, e nesse caso em específico, de uma família sustentada pelo Lucas, composta por 2 filhos autistas, uma criança de 6 anos e uma criança de 1 ano de idade, ambos portadores de autismo. E o que a defesa vem pedir aos senhores hoje, nada mais é do que aquilo que eu entendo por justiça, por justo. No caso, eu gosto sempre de começar a minha exortação e encerrar com uma história. E nesse caso em específico, senhora Luna, senhor Enelei, senhor Ettore, senhor Hugo, senhor Jorge Luiz, senhora Natália e senhora Sabrina. Eu gostaria de iniciar contando uma história
que aconteceu nos idos de 1507 em Veneza, na Itália, que é a história do padeiro de Veneza. E essa história é real. Em 1507, padeiro chamado Pedro Fassoli foi condenado e morto na forca pelo seguinte fato: acorda às 4h da manhã, uma pessoa humilde, pobre, dono de uma padaria simples na cidade de Veneza, sai da sua residência e caminha até o seu comércio. No meio do caminho, ele avista um corpo de um indivíduo com um punhal cravado no peito. Pedro Fassoli se aproxima daquele corpo, observa a adaga, o punhal que estava cravado no seu peito. Um punhal caríssimo, uma arma de primeira linha, feita em prata, trabalhado em detalhes de ouro, cravejado de pérolas e diamantes. E ele decidiu pegar o punhal para ir. Quando ele leva a mão no punhal para tirar do peito do corpo do cadáver, a polícia de Veneza chega e pega ele com a mão no punhal e o prende. Arrancaram dele confissão mediante tortura, mediante todas as atrocidades, e o condenaram à morte. Passado algum tempo, um investigador conhecia o Pedro, não conformado, falou: Fadeiro é pobre, jamais ele teria condições de comprar uma arma desse porte. E ele passou a investigar já após a execução do Pedro. Ele foi na loja onde vendia aquela arma, e lá estava a nota fiscal, quem tinha comprado, e foram atrás do comprador. Foi esse comprador, empresário riquíssimo de Veneza, que assassinou aquele indivíduo, crime passional. O indivíduo era amante da esposa. E quem condenou o Pedro Fassoli, baseado em provas forjadas, provas fúteis, foi o tribunal do júri como este. Após a elucidação dos fatos, a justiça italiana determinou que fosse escrito em tinta vermelha, em cima da cabeça do juiz-presidente, os seguintes dizeres: recordar-te-me del povero del fornaio. O que é isso? Lembrem-se do pobre do padeiro. Chamo a atenção dos senhores hoje para essa história, para que os senhores julguem de acordo com as vossas consciências, prova dos autos e com os ditames de direito, os ditames da lei, lembrando sempre do pobre do padeiro, que foi condenado e morto inocente. Pois bem, o que nós temos aqui no caso em tela? Nós temos a denúncia e a pronúncia, né? A pronúncia é a decisão prolatada pelo juiz-presidente, no sentido de dizer assim aos senhores: olha, a acusação é admissível, é passível de ser julgada pelo conselho de sentença. É isso que diz a pronúncia. E essa pronúncia limita o julgamento realizado pelos senhores através de uma votação de quesito, que mais um pouquinho adiante eu vou explicar. O que nós temos aqui, na denúncia e na pronúncia? Que a pessoa do Lucas Andrei, juntamente com o seu pai, Sr. Valdinei, teriam assassinado a pessoa do Elton Lucas, imbuídos de motivo torpe, qualifica o delito, ou seja,
aumenta a pena e ainda por meio que impossibilitou a vítima de se defender. Outro aumento de pena. Então, o que acontece nesse caso? O homicídio simples, previsto lá no artigo 121 do Código Penal, diz o seguinte: matar alguém, pena 6 a 20 anos. No parágrafo 2º, a lei do mesmo artigo 121, a lei traz alguns elementos que qualificam o delito e altera as balizas penais, que eram de 6 a 20, para 12 a 30. E mais que isso, torna o crime hediondo, então, a partir daí. Então, ela eleva as balizas penais e torna o crime hediondo. Motivo torpe é uma dessas qualificadoras. Os senhores acolherem que esse motivo foi torpe, na minha visão não foi, claro que nós vamos chegar lá, a pena mínima aplicada ao Lucas já é de 12 anos. E se entenderem que foi mediante recurso que impossibilitou a vítima de se defender, vai sofrer mais uma alteração que pode fazer com que ele saia desse cenário hoje preso. Isso pode acontecer. Então, é de muita responsabilidade que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos mexendo com vidas. Nós estamos mexendo com vidas, não só do Lucas, mas do Lucas, de uma família inteira, de uma mãe, de uma esposa e de 2 crianças autistas. Portanto, vejam os senhores. Eu gosto muito de uma analogia que o Dr. Tiago sempre utiliza nesse plenário. O Dr. Tiago é um novo promotor atuante aqui no Tribunal do Júri e ele diz o seguinte: olha, a denúncia é a capa do nosso quebra-cabeça. As provas dos autos são as pedras desse quebra-cabeça, as peças. Eu preciso encaixar uma peça na outra, ou seja, avaliar o conjunto probatório e ver se é possível que eu veja nitidamente a capa desse quebra-cabeça formada. Então, o que eu preciso? Primeiro, saber se o Elton Lucas faleceu. Faleceu. Tem prova cabal disso nos autos. Segundo, eu preciso saber se foi o Valdivino, e aqui no caso específico, se foi o Lucas, o autor dos golpes que ceifaram essa vida. Temos prova cabal, prova irrefutável. Temos o vídeo que cansamos de ver e temos a confissão do próprio Lucas dizendo: olha, fui eu que matei. Agora, quanto à motivação, tem muito que se diz aqui, que a motivação é torpe, porque a morte se deu em razão de briga de ponto, de cuidar de casa. Isso, com toda certeza, eu posso afirmar aos senhores. A morte não foi por esse motivo. Essa briga é antiga. Os senhores viram a mãe do Lucas dizendo que o Elton Lucas vivia indo lá ameaçar, o próprio Lucas dizendo, que a briga era antiga. Então, se fosse por essa razão, essa morte teria se dado antes. Não foi assim, ó, eu vou matar para tomar o ponto do Elton Lucas. Não foi isso que aconteceu. A discussão, a princípio, o início da discussão, pode até ser que tenha se dado por esta razão. A discussão. Os golpes que resultaram na morte se deram em razão da reação ou ação do Elton Lucas, a vítima, que inclusive atingiu o pai do Lucas com uma pedrada de estilingue, que segundo Lucas
E ele repetiu isso várias vezes, até mostrei na audiência de custódia. Eu cortei a mão para tomar a faca dele. Isso ele falou desde lá do delegado. Nós vimos aquele depoimento dele, de 2 minutinhos e pouco. Ele foi para tentar resolver a situação. Foi recebido com violência, com agressão. Em uma ação de reação, o Lucas fala, depois nós vamos ver o depoimento dele, que ele mesmo afirma, em juízo, que a primeira facada que ele deu na vítima se deu antes daquele contexto visto pelas câmeras. As câmeras foram uma sequência, o desenho rolar da coisa. Então, a primeira facada se deu antes, quando então a gente vê claramente no vídeo o Elton Lucas correndo e na sequência o Valdivino e o Lucas correndo atrás. Só que nessa hora no vídeo, quando iniciam a caminhada, né, parece uma outra pessoa. Não dá para ver ao certo a cor da roupa, mas me pareceu que é branco, correndo junto. Né? E segundo ele, correram porque ouviu a seguinte frase: pega PT no carro, vamos arrebentar. Hoje ele disse aqui: minha ação foi movida por medo, senão eu teria dado uma facada só e deixado ele correr. Eu vou esperar para saber se ele vai pegar uma PT e me matar? Uma pessoa que vive incomodando os outros ali, como disse o senhor Duarte aqui, eu não vi se ele é alguma confusão, não, mas ele acaba incomodando. Ele não sai dali. E o Duarte disse mais, junto com ele fica mais 4 ou 5 ali. Por que a disputa era só com o Valdivino e esses 4 ou 5 não? Esse Igor que foi ouvido aqui, depois falar, eu vi o Valdivino entregar a faca para o Lucas. Cara, esse cara é um grande mentiroso. Esse cara estava no meio da briga dando tijolada no Lucas. Ele fala que não conhecia ninguém, mas ele narra com detalhes quem é o Valdivino, quem é o Lucas. É um grande mentiroso. Ele só fala que viu, porque primeiro ele afirma categoricamente quem deu as facadas foi o Valdivino. E por mais uma vez. Depois, quando o promotor coloca o vídeo para ele, fala: não, foi o Valdivino que deu a faca para o Lucas. Eu vi isso na filmagem. Ele afirma que viu isso na filmagem. Depois nós vamos ver ele dizendo isso. Ele não fala que viu isso no dia. Fala que viu isso na filmagem. Eu vi esse vídeo umas 412 vezes, mais ou menos, no dedo. Eu não vi isso. O Valdivino entregando faca nenhuma, seja para o Lucas ou seja para qualquer outra pessoa. A gente vê o Valdivino dando chute na pessoa do Lucas, da pessoa do Lucas vítima. Esse Lucas, ela afirma o seguinte: fui na casa do meu pai, porque ele estava feito uma cirurgia, estava com a barriga aberta, com sangue até hoje. Fui lá ver como ele estava trabalhando com ele. Ele não disse que foi ajudar a cuidar de carro. Ele estava no lava-rápido cuidando. E teve uma primeira discussão. Depois da primeira discussão, o Valdivino vem no Lucas. Lucas, o Elton Lucas, o Lucão, me ameaçou. Não, então vamos lá ver, vou tentar resolver o problema. A gente chega lá e recebido na base da estilingada e da facada. O que os senhores esperariam, queriam que ele fizesse? Queria que ele desse um buquê de flor para ela? É o mínimo, isso é instintivo. É uma ação de reação. É uma ação de reação. Recebida estilingada, com facada, consegui tomar, mas excedeu. Esse é um excesso desculpante, se é que é excesso. Um excesso justificável. E depois nós vamos ver decisões, inclusive judiciais, a respeito. Coloca para nós aí, João, por gentileza, o vídeo de sequência 158.2 a partir dos 15 minutos.
E essa outra pessoa? É o amigo dele. Você sabe o nome? Não. Esse é o livro. Bob, fantástico, Bob, né? Posso continuar? Claro. Senhor, por que no começo o senhor informou que foi o Valdivino que tinha sido as facadas lá? Mas eu achei que tinha sido ele, entendeu? Eu achei que tinha visto ele dando a facada. Mas aí depois, quando eu olhei, que eu desvirei assim, eu vi que o Valdivino tinha passado a faca pro filho, assim. O filho deu a faca. O senhor conhece o filho do Valdivino? Não. Não sabe nem o nome? Nenhum. O senhor viu o filho do Valdivino ali antes? Eu vi dentro do carro, porque ele só ficou dentro do carro, o filho dele. Só ficou dentro do carro. E o Elton, ele estava sozinho ou estava acompanhado por mais alguém? Ele estava acompanhado. De quem? Estava acompanhado dos amigos dele que estavam trabalhando lá com ele. Estava o Wellington, o Lucas e mais dois moleques, eu não sei o nome. E o Valdivino e o filho dele? Estavam só os dois. Eles chegam, na hora que eles chegam de carro, tem mais duas pessoas ali. O senhor sabe quem que é? Não. Tem mais alguém parado lá? Não. Mas eu cheguei depois, né? Eu cheguei do nada, assim, eles estão brigando. E quem que costumava cuidar de carros naquela região ali? O Elton Lucas. O Valdivino cuidava de carro ali? Mas não, ele cuidava lá no... que o Lucas falou, o Elton Lucas falou pra mim, ele cuidava lá no Santarém, ali perto de Santarém. Ele comandava ali. Fazia tempo que o Elton cuidava de carros ali? Fazia uns 3 anos. 3 anos? 3 anos. E você sabia se os dois tinham alguma desavença anterior? Não. Só tipo, depois da corrida, chegou o dono de um barraco dali, né? Que o Valdivino dormia lá, não sei se ele acho que ele dormia lá. Falou que o outro não dizia, falou assim que ele dormia lá, e foi, acho que foi nesse passar de tempo que eles brigaram, assim, por causa de cuidar de carro, essas coisas. O senhor costumava andar ali na região? Ficava perto? Costumava. Já que era meu caminho para o colégio, né? Para o cursinho. Já tinha visto o Valdivino ali? Não, nunca. O filho dele? Também não. A defesa. Ok, excelente, obrigada. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Igor, você estudava onde? De perto? Eu estudava ali no colégio Anchieta. Anchieta? Isso. É próximo ali? É próximo, eu subi em Higienópolis, ali perto do posto, Piranga. E aí você estava passando por ali para ir pegar um ônibus, alguma coisa assim? Eu estava ali perto, né? Eu estava descendo, estava indo para casa, tipo, antes disso eu já para tomar uma cerveja com o amigo meu, para dar um desabafo com ele. Aí, indo para minha casa, dando aquela voltinha ali na paróquia, virando a esquina, os dois estavam brigando ali. E você estudava no sábado também? Hã? Você estudava no sábado também? Às vezes sim, era cursinho. Esse dia mesmo era sábado, você estava estudando. Tá. E era 2 horas da manhã, você estava vindo nesse horário do cursinho? Uhum. É, até que hora para ser o cursinho? É, até 10 manhã. Ah, sim. E ele chamou você para falar que eles estavam brigando? Isso. Com qual intuito? Pedir ajuda, alguma coisa assim? Não, só chamou pra conversar, do nada. Eles estavam discutindo e qual a discussão que tinha lá? É. Vocês eram amigos? Ah, não é amigo assim, que conhecia assim de perto. É que eu sempre passava por lá e sempre tava lá. E aí você permaneceu ali até o final da briga, por quê? Hã? Por que você ficou ali até o final da briga, guardando? Pra ver o que ia acontecer, pra ver o que ia ocorrer. Se ia ter alguma coisa a mais. E você falou agora, depois que o promotor te indagou, né? Por que você tinha dito a princípio que era o Valdivino que tinha dado as facadas? Aí você falou, depois eu vi que ele passou a faca pro Lucas. Qual o momento que você viu, ou aliás, que ele passou a faca pro filho dele? Qual o momento que você viu que ele passou a faca pro filho dele? Foi agora nas filmagens ou foi lá na hora? Agora na filmagem eu vejo que percebeu. Nas filmagens agora você conseguiu ver o Valdivino passando a faca pro filho dele? É. Ok.
Estou satisfeita, excelência. Pode concluir. Com toda sinceridade, os senhores viram as mesmas filmagens que o Igor viu, por mais de uma vez. Se quiser, nós colocamos novamente, mas com toda a honestidade, e claro, os senhores não precisam responder nem nele, nem em voz alta, mas respondam para as vossas consciências. Os senhores viram nessa filmagem, os senhores conseguiram ver nessa filmagem o Valdivino passar a faca no Lucas? O Igor disse que conseguiu. Eu, honestamente, vi isso aí centenas de vezes, centenas é claro que é exagero meu, mas dezenas estudando o caso, certamente. Eu não vi. E ele afirma, eu vi agora na filmagem, está voltando o cursinho. Claro, ele não vai falar que ele estava no meio da briga. Voltando no cursinho sábado, 2h40 da manhã. Só queria saber o cursinho do que esse cara faz, porque num sábado por domingo, 2h40 da manhã, está no cursinho, é brincadeira. Segundo consta, segundo Lucas, esse indivíduo estava no meio daí. Ele, inclusive, andou dando tijoladas no seu Valdivino. Aí vem o seguinte: o homicídio é qualificado por meio que impossibilitou a vítima de se defender, porque a vítima estava, os réus estavam em superioridade numérica. O próprio Igor afirma, não, tinha um monte de amigo ali. O Elton Lucas, vários amigos deles. Tinha o tal do Robinho, que conversou com a mulher dele, estava o tal de Wellington, o tal de Ninho, estava o Igor, né? E o acusado estava ele e o pai dele, idoso e debilitado de saúde, e desarmado, quanto os montes de faca e estilingue. Isso é meio que impossibilitou a vítima de se defender. Sobre o assunto, a jurisprudência é claríssima, no sentido de que eu vou ler um trechinho da emenda do Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, que é muito esclarecedor acerca do assunto. Vejam só. Recurso em sentido estrito, pronúncia, homicídio qualificado, surpresa, confirmação do afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a vítima, impossibilitou a defesa da vítima. Vejam só. Todo homicídio tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um duelo. Então, não é o simples fato de iniciar um ataque súbito que realiza a qualificadora. É indispensável que as chances, que a prova de que o agente elegeu meio ardiloso ou equivalente, diminuindo as chances da vítima se defender e potencializar o seu próprio propósito homicida. Claro, eu vou matar alguém com disparo de arma de fogo. Então, não vou chegar na pessoa, vou ligar para ele e falar, amanhã, 2h da tarde, eu vou lá no teu serviço, tá? Você espera que eu vou lá armado e vou meter bala em você. Eu estou te avisando aí para você poder se defender, hein? Fica armado aí também. Ninguém faz isso. É a dose natural de surpresa que o Tribunal de Justiça de Goiás coloca. O que qualifica, que aumenta a pena é covardia, traição, emboscada. Eu chego no senhor hoje aqui, sem motivo nenhum, a gente faz uma certa amizade. Daqui 10 dias, fulano, vamos comigo tomar uma cervejinha lá no hotel, comer uma costela, você vai. No outro dia eu chamo de novo, no meio do caminho, subrepeticiamente, sem o senhor esperar, nem motivo para desconfiar o senhor tem, eu meto a faca no senhor, meto um revólver, contrato um capanga para te esperar chegar em casa, junto comigo, e ligo para o capanga, vai passar para orar. Aí sim, é surpresa, a pessoa não tem motivo nenhum
para esperar o ataque. Ali estavam em luta corporal, inclusive, de uma pessoa que deu pedrada nos outros, com estilingue na cabeça, que deu golpe de faca, que vivia ameaçando. Então, essa qualificadora da surpresa, né, do meio que possibilitou a vítima se defender, está fora. Tanto possibilitou que ele se defendeu. Né? Ele reagiu, ele agrediu, ele correu, estava em maior quantidade numérica. Possibilitou sim, inclusive, por meio do Igor, recebeu tijoladas. Então, não houve nenhum sistema ardiloso, nenhuma covardia, nenhuma traição. Motivação torpe, o que seria? É um motivo abjeto, repugnante, motivo reprovável, que também, no meu ponto de vista, não merece guarida por vossas excelências, pelos senhores. Por quê? Porque o fato da morte não se deu em razão do ponto. Sai desse ponto, senão te mato. Tanto que o ponto tinha muito mais gente, tinha pelo menos 4 ou 5. Já tinha briga antiga, nunca ninguém matou o outro por conta disso. Foi o acaloramento da situação, as agressões iniciadas pelo Elton Lucas, que foram o estopim de tudo. E, sobretudo, o fato deles terem gritado: pegue a arma, pegue a arma. Né? Vamos pegar a PT lá e disparar, vamos arrebentar. O que diz a nossa legislação sobre a legítima defesa? Que é, sim, a principal tese de defesa do Lucas. Eu vou achar o artigo, que vou ler exatamente, é claro que a gente sabe, mas vou ler exatamente o que diz o artigo dos senhores. Artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu próprio ou de outra. Ou seja, eu posso atuar tanto em legítima defesa minha própria, como de terceiros. De terceiras pessoas, sejam elas meus familiares, meu convívio, ou não. No contexto ali, no cenário, o que se tem? Quando foram tirar satisfação em relação à ameaça perpetrada no momento anterior pelo Elton Lucas ao Valdivino, o Lucas, vamos lá, resolveu, vou lá conversar com ele. Nesse momento de vir conversar, o que aconteceu? Nova discussão, novas ameaças e a agressão atual, dados, estilingue e tudo mais, e iminente. O que é iminente? Está para acontecer. Ou pelo menos ele tinha razão para imaginar que fosse acontecer. No meio de uma briga calorada, um grita: pega a arma, pega a PT, vamos arrebentar. E já estava ali, meu, pedrada e facada comendo. Né? Ele correu atrás, claro. Ele não vai correr o risco, vou esperar primeiro. Igual o doutor falou, ele não esperou para descer no carro pegar a arma, mas vai esperar primeiro. E se ele vai lá e pega a arma, e daí? Qual é a chance de defesa que esse indivíduo teria? Não é à toa que a lei também traz um instituto jurídico chamado legítima defesa putativa, que também serve para absolver. O que é uma legítima defesa putativa? Vamos imaginar o seguinte: eu inicio uma briga com o senhor, te ameaço de morte, como aconteceu, falo para o senhor que vou pegar uma arma, como aconteceu, vou até o carro, volto, acerto esse dia até o carro voltou, não ocorreu.
mas por medo pela quantidade de gente, pela prolongamento da situação, e volto com algo na cintura. E chego para você e faço atenção de puxar. O senhor está armado, o senhor vai esperar eu puxar? Aí o senhor está armado, o senhor atira e me mata. Vai ver, eu não tenho uma arma, eu tenho um maço de cigarro, um celular, tem qualquer coisa. O senhor está em legítima defesa? No mundo real, fático, plano fático, não, porque eu jamais conseguiria te matar com um maço de cigarro, jamais ia conseguir te matar com um celular. Mas você tinha toda a razão, todos os motivos de acreditar que agiu em legítima defesa. Pelo contexto anterior. Eu, vítima, induzi o senhor em erro. Essa é o espírito. E isso é motivo para absolver. É justamente dizer assim para o cidadão de bem. Dizer assim para mim, para você, para as senhoras. O senhor não precisa esperar o ataque. Basta ter motivo para acreditar que vai ser atacado. Basta. Por quê? Porque eu não tenho preparo nenhum, né? E normalmente nenhum de nós temos preparo algum para esperar o bandido ir lá pegar a arma, voltar, apontar e atirar. Teve um ministro aí uma vez que falou que o policial tinha que esperar o bandido atirar primeiro. Você vai dar sorte de o bandido errar o tiro e foi autorizado. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. Eu tenho o direito de defender a minha vida. E no caso dos autos aqui, mais do que defender a própria vida, mais do que autodefesa, o Lucas eu vejo que exerceu a defesa de terceiros. Quem é esse terceiro? O seu Valdirinho. Pai dele, ameaçado, agredido com pedrada, de idade, hoje não veio aqui porque está com problema de saúde, tem que marcar o júri em relação a ele. Então, além da legítima defesa própria, entendo eu que o Lucas exerceu sim legítima defesa de terceiros. Mas foi excesso, foi um monte de facada. Podia dar uma só, podia dar duas, mas não, deu um monte, né? Ele cedeu. O nosso ordenamento jurídico trata de um instituto chamado excesso exculpante, ou seja, aquilo que exculpa, tira a culpa do acusado pelo excesso, aquilo que é justificado. E é o seguinte: esse tipo de excesso ocorre quando a gente, diante de uma situação de extrema emoção, surpresa ou medo, extrapola os limites da legítima defesa. Mas a sua reação é compreensível devido à situação que se encontrava. Um exemplo seria uma pessoa em estado de pânico e medo esfaquear repetidamente o agressor que estava ameaçando com uma arma, mesmo que a agressão não fosse grave. Nesse caso, o excesso pode ser considerado justificado e o agente absolvido pelo crime. Ou seja, o estado de emoção é tal, o estado de medo é tal, como ele colocou, e a reação foi de medo. Ele vem falando isso desde o começo. É tal que ninguém vai ficar contando, agora eu dei uma facada, dei duas, vou parar, porque senão vai dar excesso. Às vezes, isso pode ocorrer até em casa. A gente vai corrigir um filho. E na hora de dar um tapinha na bunda do filho, vai contar, vou dar um, vou dar dois. Mas você dá 3, 4, 5, você nem... É o mesmo, o seu excesso é justificado pelo seu estado psicológico. É claro que a gente olhando aqui racionalmente, de fora, olhando agora, sem estar na pele no sapato dele, podia falar, você podia ter dado uma ou duas facadas, mas daqui,
Vamos viver o que ele estava vivendo lá. Aquele monte de gente, uma briga generalizada, o pai dele levando pedrada, ele levando pedrada, um com canivete, o outro falando que ia pegar arma. 2h40 da manhã, com certeza ele usando droga. Ah, mas como é que o senhor sabe, doutor? Tinha um monte de gente. Primeiro o Igor falou. Segundo a mulher dele falou. Né? Que tinha pelo menos o tal do Robinho e o tal do Dininho, que é o Hélio. Só eles já estavam no dobro de pessoas em relação ao Lucas e ao Rodrigo, que é idoso, inclusive. 2 pessoas, segundo consta, né? De personalidade tranquila, pessoas trabalhadoras, né? Segundo o Duarte que eu perguntei, era tranquilo até demais. Então não é possível, não é nem racional acreditar que do nada, simplesmente por pegar aquele ponto, sendo que a disputa entre eles por ponto me parece que já era antiga, naquele dia eu vou pegar esse ponto, eu vou lá e vou matar e acabou. Não foi isso que aconteceu. Uma briga. O motivo da morte foi a briga, o acarolamento, as agressões. Não foi para tomar o ponto, como quer fazer crer a acusação. Ah, mas aí diz o doutor promotor o seguinte, você falou mais de uma vez. Eu acredito que como ele estava com estilingue, ele não estaria com a faca. O que impede ele andar com estilingue e com uma faca? Um adulto andar com estilingue no meio da rua, cuidar de carro é normal, isso? O senhor sai de casa com estilingue? O senhor sai com estilingue? O senhor sai? Coisa de moleque, né? Pra ir lá caçar passarinho, pra ir fora, lembrar do braço dos outros. Agora, um adulto sair com estilingue bem intencionado, ele não dá. Então, pensar com estilingue, ele poderia sim estar portando uma faca. Sabe por que ele não estava com uma pistola naquele momento? Talvez por falta de dinheiro. Porque quem anda com estilingue, se pudesse, estava com uma bazuca. Mas nós não sabemos o uso do carro. Se tinha uma arma, se tinha tal da PT, se não tinha. Não é racional, não é equilibrado a gente exigir do Lucas que ele esperasse para ver se os outros estavam armados ou não. Ele mesmo falou que se não tivesse me falado na rádio da PT, que ia arrebentar, eu tinha deixado ele correr. A primeira facada foi fora da câmera. A hora que eles correm ali para o canteiro central, a primeira facada já tinha ocorrido. Já tinha ocorrido. Ele só correu, algum motivo para correr atrás dele teve. Não foi mero intuito homicida de matar por motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima. E isso aí está nos autos. Coloca para nós aí, João, por gentileza. A sequência 412.4, a partir ali dos 4 minutos. Via com ele, direto com ele, mas não conheço pessoalmente. Então você disse que ele estava lá no Lava Rápido e tal, desde as 7 horas e tal. Por volta das 2 horas o Elton foi esfaqueado. Quem que deu a facada no Elton? Foi ele. Foi você. E como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Ele veio me dar uma facada, tanto é que eu tive um corte na mão que ele me deu e eu consegui tomar a faca dele. Mostrei ainda na minha audiência de custódia o corte na minha mão, da facada que eu tomei. E no momento que eu tomei a faca dele, que eu enfiei a faca nele, os amigos dele cercou a gente e começou a gritar para pegar uma suposta PT no carro, pegar a arma, que ele estava armado, que ia matar eu e meu pai ali. Aí nisso foi na hora que ele saiu correndo, entendeu? É onde aconteceu os fatos. Na hora que ele correu, eu achei que ele...
pode deixar que concluir essa parte. Na hora que ele correu, eu achei que ele... Estava indo correndo pro carro, que ele estava, um amigo dele estava falando, porque eles iam pegar arma, alguma coisa, e foi o meu medo, o meu desespero pela minha vida, pela vida do meu pai, porque ele sabe mais pessoas, em mais quantidade que a gente. Aí, Certo. isso aí, o próprio Lucas explica, quando foi ouvido pelo Dr. Paulo César Roldão, na fase do sumário da CUP, que a primeira facada, então, e assumindo a sua responsabilidade, que a primeira facada foi fora daquele campo de visão. Quando deu a primeira facada, ele correu. E aí falaram de pegar a arma no carro, foi quando eu corri atrás e os fatos se deram. Então, é exatamente isso que ele já esclarece desde o início. Por medo pela minha vida, por medo pela vida do meu pai, corri atrás. E aí, os fatos terminaram de se desenrolar e se acabaram desse modo trágico, com a perda da vida do Elton Lucas. Mas a história foi exatamente essa. O Lucas poderia, senhores, chegar para o delegado de polícia, chegar para o juiz de direito, e hoje aqui, e simplesmente negar se quisesse. Eu não participei de nada. Tinha uma testemunha, que é o Igor, que fala que ele não saiu do carro. O mesmo Igor, seus olhos biônicos, viu ali nas imagens do Valdinei passar a faca. O Igor falou, não, o filho dele nem lá, ficou no carro, porque foi só o Valdinei. Se o Lucas tivesse negado a autoria, eu quero ver quem ia provar que foi ele. Esse vídeo não prova. Pode ser que provaria que não fosse o Valdinei pela estatura física. Mas ali ele está de boné, luminosidade pouca. Ninguém reconheceu ele dando as facadas, todo mundo falando que foi o Valdinei. Eu ia chegar aqui para os senhores e pedir absolvição por falta de prova. Mas ele é honesto, ele assumiu a sua responsabilidade desde o começo. Fui eu, mas eu fiz por isso. Agora, para condenar um indivíduo a uma pena de 12 a 30 anos, fazer um pai, 2 crianças autistas, sair preso aqui hoje, com base nessas provas, para dizer que a motivação é torta, e para dizer que impossibilitou a vítima de se defender, de uma pessoa que vem falando a mesma coisa desde o começo. E por que vem falando a mesma coisa? Porque a verdade é a verdade sempre. Ele falou lá para o delegado de modo sucinto, depois falou para o juiz a mesma coisa, e hoje o senhor falou a mesma coisa. Fui eu. Eu fiz por medo. Por temer pela minha vida e pela vida do meu pai. Portanto, senhores, é legítima defesa. Sem sombra de dúvidas. Se os senhores entenderem, ao contrário disso, coisa que eu acredito que não, mas se entenderem que não foi legítima defesa, devem entender também que não há presença de nenhuma qualificadora e que ele agiu, então, acobertado por uma diminuição de pena prevista lá no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, que é o tal do homicídio privilegiado. Alessandro, o que é isso? É homicídio simples, a pena é de 6 a 20. Bom, homicídio qualificado, pena de 12 a 30. A primeira qualificadora já serve para mudar de 6 a 20 para 12 a 30. Começa pelo menos 12. E muda para hediondo. Ou seja, a fase de execução de pena dele vai ser muito mais dada. E a segunda serve para aumentar ainda mais a pena. Chegaria ali próximo a 14, 15 anos. E pena maior do que 15 anos, a própria lei, que é, na minha opinião, um absurdo, mas tem compensação de julgar, autoriza a execução imediata da pena. Mesmo que ele está solto, trabalhando, não está criando embaraço nenhum mais no processo, para nada,
mas o Dr. Rogão, com uma pena maior de 15 anos, pode decretar a prisão dele hoje, por autorização legal. Pode, claro que os senhores podem impedir isso, mas eu não estou também falando que ele vai fazer. Estou dizendo, olha só, que pode. Estaria autorizado a fazer por lei. Não significa necessariamente que ele vai. E tem o homicídio privilegiado, que aí é um crime não dotado de caráter hediondo, que não vai ficar na impunidade, mas também não fica numa pena absurda dessa. Né? E diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, se os senhores reconhecerem a presença disso, que ele estava, não quero absolver, acho que não é legítima defesa, mas acho que merece uma punição mais branda. Se os senhores entenderem isso, o juiz vai pegar a pena, daí passará de 6 a 20 anos, ele vai calcular ali, isso é competência do juiz togado, e aplicar uma redutora de 1/6 a 1/3. Por quê? Porque os senhores entenderam que ele estava sob o domínio, influenciado de violenta emoção, e logo após a injusta provocação da vítima. Se encaixa também como uma luva, apesar do pedido principal ser a absolução. Mas o homicídio privilegiado também poderia ser aplicável a esse caso. Senhores, então, acho que em resumo, de modo objetivo, as ponderações que a defesa precisava fazer neste momento foram feitas. Gostaria de lembrá-los uma frase de Montesquieu, uma máxima de Montesquieu, que diz o seguinte: a injustiça que se faz a um é uma ameaça contra todos. Se eu negar vigência aos direitos do Lucas, amanhã ou depois, quando for eu, for um filho meu, filho do senhor, da senhora, sentado aí, é uma ameaça, a decisão do senhor vai ser uma ameaça contra aquele ente querido que vai sentar. Porque eu sempre digo uma coisa: o homicídio, por isso que ele é julgado pelo povo e de modo democrático, é um crime que todos nós podemos cometer. Não estamos autorizados a dizer o contrário. Eu posso dizer o seguinte: eu jamais vou invadir a casa da senhora e cometer um crime de cunho sexual, jamais vou traficar, jamais vou roubar, me corromper. Mas o homicídio, o máximo que eu posso dizer é o seguinte: eu não pretendo cometer nenhum homicídio, não pretendo matar ninguém. Isso não significa que eu não vá fazer. Talvez a vida me coloque no sapato do Lucas. E aí sim eu vou fazer o julgamento real das pessoas. Talvez a vida me coloque numa circunstância que eu tenha que me defender, que eu seja obrigado a defender o pai. Então, não se esqueçam disso. A decisão dos senhores, ela se projeta, se propaga na comunidade londrinense. E pode representar uma ameaça contra
todos nós. Eu falei aos senhores, né, que eu gostaria de encerrar, sempre encerro e inicio com uma reflexão, e vou encerrar hoje, pelo menos agora, com um poema de Bertold Brecht, escrito por ele, que diz o seguinte: o nome é Primeiro Levaram os Negros. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas também não me importei com isso. Eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados. Como eu tenho meu emprego, também não me importei. Mas agora estão me levando. Já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Vamos olhar para o Lucas como o semelhante nosso, como o nosso irmão. Não como um criminoso frio, calculista, cruel, como ser errado. Vamos olhar para ele como um semelhante que teve, infelizmente, o infortúnio de sentar hoje aqui. Amanhã pode ser ele, pode ser eu, pode ser o senhor, pode ser um filho nosso, e não mais ser um Lucas. Então, o que eu peço aos senhores é: analisem, julguem com as vossas consciências, com a prova dos autos e com os ditames da lei. Como eu disse, hoje se está em julgamento o destino não só do Lucas, mas do Lucas, da esposa, da mãe que está sentada ali com o terço na mão, e de duas crianças autistas que precisam do pai. Devolvo a palavra, muito obrigado. Então, você precisou a palavra na réplica. Então, antes de passar a palavra para a réplica, vamos suspender então pelo prazo de 1 hora para a gente almoçarmos. Então, fique suspenso por 1 hora, retornamos às 2h05. Pessoal, como dito no vídeo anterior, primeira parte, nós vamos agora ao vídeo que, após a oitiva de testemunha e também o debate do Ministério Público, agora o debate da defesa. Eu vou deixar agora para vocês a votação dos quesitos e a prolação da sentença. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu peço a todos que se levantem para a leitura da sentença. Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Foro Central, Vara Plenária do Tribunal do Júri, Primeira Vara Criminal. Auto 00-3604661, 2019.2160014. Processo crime, autor Ministério Público, réu Lucas Andrei Fonseca de Souza. Lucas Andrei Fonseca de Souza, brasileiro, ex-senador de Alarme, portador do RG e CPF com Santos Altos, natural de Londrina, filho de Edmeia da Fonseca e Valdivino Luiz de Souza, nascido em 1 de 9 de 2000, com 18 anos na época do fato, reside domiciliado na comarca de Londrina, foi denunciado e pronunciado como incurso à sanção do artigo 121, caput 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, na forma descrita na denúncia de sequência 25.1, pronúncia de sequência 424.1 e acorde de sequência 460.1. O processo seguiu entrando, sendo uma vez pronunciado o acusado, por eles não transitado em julgado, foi designada a data de hoje para julgamento pelo Tribunal de Júri Popular dessa comarca de Londrina, portanto, estando as partes presentes, foi realizado o julgamento. Em plenário, de contra a Justiça, pediu a condenação da pronunciada por crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso dificultou a defesa da vítima. Por sua vez, o ilustre defensor do acusado sustentou a tese da legítima defesa própria e, de terceiro, o excesso doloso exculpante, punindo pela sua absolvição, alternativamente, pelo reconhecimento do crime privilegiado e o afastamento das qualificadoras. O elegante conselho de sentença respondeu aos quesitos que foram propostos e entendeu por bem em formaria de modo a reconhecer a materialidade do delito, formaria de modo a reconhecer a autoria delitiva, formaria de votos não absolver o acusado, formaria de votos não reconhecer o privilégio da violenta emoção após a provocação da vítima,
formarei de modo a reconhecer a qualificador do motivo torpe e formarei de modo a reconhecer a qualificador de emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima. Tendo em vista a visão dos membros do Conselho de Sentença, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado Lucas Andrei Fonseca de Souza, qualificado nos autos como acusação sobre o artigo 121, parágrafos 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, assim como o pagamento das custas processuais na forma do artigo 104 do Código de Processo Penal, com relação à eventual reparação de danos causados pelo delito, visto que não se observa em nenhuma das fases do processo a posição de provas para aplicação da norma prevista no artigo 387, inciso 4 do Código Penal, ou colher de elementos concretos que possam aferir o quanto indenizável, motivo pelo qual deixo fixar a referida reparação do prejuízo feito, podendo a parte interessada pleitear o referido pedido junto ao juízo civil. Da aplicação e dosimetria da pena, circunstâncias judiciais, atento às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais, verificando que culpabilidade restou independenciada, estando presente elemento subjetivo do tipo, vez que o judicial ajuda de forma livre e consciente da interpretação do delito que praticou e sendo ainda ciente da probabilidade de sua conduta. Antecedentes criminais, conforme estiver no sistema oráculo, sequência 501.1, o acusado não registra antecedentes criminais, conduta social normal, personalidade não foi tecnicamente avaliada, motivo do crime foi analisado pelos jurados, não cabendo fazer mais considerações nessa oportunidade, circunstâncias do crime inerente ao delito, consequências do crime inerente ao delito, comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato. Pena base, para que se expôs, conforme o artigo 68 do Código Penal, tem em consideração as circunstâncias judiciais a serem analisadas, fixa a pena base no mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão. Circunstâncias legais, registro que o governante do Conselho de Sentença reconheceu ter o réu praticado o crime por motivo torpe e recurso dificultou a defesa da vítima. Escreve-se assim que a parte do crime por motivo torpe serviu para qualificar o delito para os fins do campo de partido da pena base, enquanto a outra qualificadora será considerada como uma circunstância agravante nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha C do Código Penal. Embasamento de juízo, quanto à aplicação da garantia genérica, na forma acima, conseguiu o julgado do STJ, relator Félix Fischer. Por fim, temos as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, artigo 65, incisos 1 e 3 do Código, e a linha D do Código Penal. Assim, temos uma agravante de duas atenuantes. No entanto, deixo de reduzir a pena, visto que referidas atenuantes não possuem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, segundo o entendimento espousado e simulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Causas especiais de diminuição de pena, não há pena definitiva, em suas etapas do artigo 68 do Código Penal, em ausência de outras causas e circunstâncias legais e judiciais capazes de alterá-la, fica o réu Lucas Andrei Fonseca de Souza, devidamente condenado a pena de 12 anos de reclusão. Regime, tendo em vista que o crime praticado traz de crime hediondo, de acordo com as disposições do artigo 1º da Lei 8.013/90, terminado com o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada, deverá a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado. Impossibilidade de imediata imputação em regime prisional menos gravoso, dispõe o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que o tempo de prisão provisória, prisão administrativa e de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de pena de liberdade. Tem que a finalidade dessa norma é somente facilitar acesso sentenciados ao direito à progressão de regime em razão da demora do julgamento feito, a fim de evitar a continuidade do cumprimento da pena em regime mais gravoso. Não predicado, observa-se que o réu permaneceu preso neste feito por 7 meses e 23 dias, sendo que o delito praticado é crime hediondo. Dessa forma, não realizar a detração penal, o acusado não satisfaz requisito objetivo para progredir para o regime prisional menos gravoso, havendo disparado por hora em progressão do regime prisional. Pedido de substituição, suspensão da pena. Deixa de aplicar a suspensão da pena pela liberdade por esses direitos que se refere ao artigo 43 do Código Penal, assim como deixa de aplicar a suspensão condicional da pena do artigo 37 do Código, em virtude do que deve ser praticado mediante violência e a pena aplicada acima da requisitada. Disposições gerais. Considerando recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 123.534.0, referente à matéria de repercussão geral, tema 1068, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias judiciárias, motivo pelo qual espécie ser de imediato aquele recolhimento provisório, encaminhando a várias execuções penais competentes, visando o início da execução da pena aplicada. No mais, na forma do artigo 492 do Código de Processo Penal, visando a execução provisória da pena, decreta a prisão do acusado, determinando a expedição do mandado de prisão em desfavor do acusado Lucas Andrei Fonseca de Souza para cumprimento imediato. Certificado e transjulgado, espécie de recolhimento definitivo, encaminhando a várias execuções penais desta comarca para a execução da pena aplicada, em conformidade do Código de Normas da Colégio Geral de Justiça, calcula-se o valor das custas processuais intimando o acusado para efetuar o pagamento no prazo de 10 dias, na forma de 50 do Código Penal, cumpre as disposições do Código de Normas da Colégio Geral de Justiça do Paraná,
considerando anotações de comunicações que sejam necessárias, inclusive o Tribunal Regional Eleitoral, para os devidos fins, tendo em vista que a Defensoria Pública não está atuando nas ações penais em termos de juízo, e considerando a nação prejuízo do defensor ao acusado lucro, na pessoa do doutor Alessandro Moreira Couga, advogado militante nesta comarca, qual atuou na presente sessão de julgamento, realizando diligente trabalho na defesa de interesses do acusado, arbítrio do honorário educatício no valor de R$5.000, que deverão ser pagos pelo Estado do Paraná, na forma do artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.906, de 4 de 7.094, sobre advocacia, e a resolução conjunta 006/2024, do Governo do Estado e Secretaria da Fazenda. Registre-se do esta por publicada, as duas partes por intimado, e essa por publicada no plenário do Tribunal do Júri do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, às 15h40 do dia 6 de maio de 2025. Paulo César Roldão, juiz-presidente. Pode sentar. Então, feita a leitura da sentença, encerrado está o julgamento, quero só rapidamente aqui agradecer e parabenizar pelo trabalho, ilustre representante do Ministério Público, doutor Vitor, nosso companheiro aqui no trabalho no dia a dia, dos trabalhos da primeira vara criminal, ao doutor Alessandro, que novamente, atendendo um pedido nosso, veio, né, mais uma vez abrilhantar aqui o júri, fazendo brilhante defesa nos interesses do acusado. Obrigado, doutor. Espero vê-los mais vezes aqui, nos auxiliando a fazer a justiça aqui na cidade de Londrina. As oficiais de justiça, Michele, o Odin, meu assessor João, obrigado, desde manhã aqui para que os trabalhos saiam na forma que determina a lei. Aos oficiais militares, que sempre nos garantem a segurança e a tranquilidade da sessão, obrigado pelo trabalho dos senhores. E por fim, como faço a todo júri, não canso de fazer, agradecer às senhoras e senhores jurados. Sabemos que tirar vocês dos seus afazeres durante vários dias no mês, alguns deles ficando mais tempo aqui com a gente, mas é por uma boa causa, é nos ajudar a fazer a justiça na cidade de Londrina. Sem a presença, sem o trabalho de senhores e senhoras, não seria nem possível dar início ao julgamento do processo, o que traria um atraso na realização da justiça, e atraso na realização da justiça também se torna uma injustiça. Então, obrigado a todos. Temos ainda mais sessões esse mês, conto com a presença de todos, para que a gente possa julgar o maior número de processos agendados, acelerando a justiça aqui na cidade de Londrina. Obrigado.